Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses, vamos pegar aqui do versículo 15. Colossenses 3:15, vamos até o 17. Amém? Acharam aí? Acompanhem comigo na sua Bíblia. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, quer por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Amém? Podem sentar. Aproveita, vira para o seu irmão e fala assim para ele: o Senhor espera a sua gratidão. Amém, meus irmãos? Agora fala comigo: o Senhor espera a minha gratidão. Nós vemos aqui essa carta de Paulo à igreja de Colossos. Nós vemos no primeiro versículo que lemos, no versículo 15, dizendo: olha, a paz que nós temos, a paz que você tem, a paz que excede todo entendimento, nós não podemos deixar cair em esquecimento e devemos dar graças a Deus pelo que Ele faz nas nossas vidas. Amém, igreja? No outro versículo, 16, fala a respeito da palavra. Fala, olha, a palavra de Deus habita em vós de maneira muito grande. Essa palavra que exorta, que corrige, a palavra de Deus possa sempre estar agindo nas nossas vidas. E não podemos esquecer, como está aqui no finalzinho, de dar graças, com gratidão, agradecer a Deus pela sua palavra, pelo seu alimento, pelo que Ele nos dá. E o terceiro versículo que nós lemos, que é o versículo 17, diz o seguinte: tudo o que fizerdes, quer por palavras ou por obras, faça sempre dando graças a Deus. Então nós vemos aqui a repetição, até uma redundância com relação à gratidão. Hoje em dia nós estamos vivendo um período do ápice do individualismo. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Nós vemos que o indivíduo hoje em dia, todos nós, somos levados a ser o astro. Nós somos induzidos a ser o centro, o astro, onde todas as demais coisas giram ao redor de nós. Isso é uma coisa muito grave. Crianças, muitas vezes, estão sendo ensinadas até pelos pais, ensinadas também pela sociedade de uma maneira geral, a estar dando créditos e valores a coisas que lá na frente vão trazer muitos problemas. Ao culto ao corpo, o culto à maneira de vestir, a maneira de ser, a maneira de estar na frente dos outros. Nós vemos isso tudo trazendo grandes problemas. E tudo isso gera o que nós chamamos de egoísmo, egocentrismo, onde eu sou o centro. E nós muitas vezes trazemos isso já é errado de uma maneira geral no relacionamento social. E depois acabamos trazendo isso para o relacionamento com Deus. Nós acabamos trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus, onde tem sido também ensinado até dentro das igrejas, mesmo igrejas evangélicas, ensinando que eu determino para Deus
Há uma inversão de valores, uma inversão de papéis entre servo e senhor. Muitas vezes nós somos o senhor e Deus é o servo. Onde eu determino, eu ponho Deus na parede, eu exijo isso, eu exijo aquilo, eu quero isso. Eu quero dizer o seguinte: nós podemos querer, nós podemos pedir, mas nós temos que entender que Deus conhece todas as coisas, e Ele nos dá, não o que nós queremos, mas Ele nos dá o que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Fala assim: Deus nos dá o que nós precisamos, e não o que nós queremos. E isso é uma coisa que é muito importante hoje em dia. Então hoje nós estamos sendo bombardeados, nós estamos sendo conduzidos, induzidos a estar colocando o ego, a pessoa, o eu, na frente de tudo e de todas as coisas. E isso está gerando pessoas que com pouquinha coisa entram aí, não sabe nem o que fazer, perde o rumo, perde toda a noção, porque não sabe tratar, por exemplo, o não. Não sabe tratar quando as coisas não acontecem da maneira como eu quero. Nós estávamos conversando esses dias, aqui na escola, na nossa escola. Crianças que se acham melhores que as outras, mais bonita que as outras. Meninas pequenas, 3, 4 anos. Você já vê a questão do culto ao corpo, numa imagem que é vendida pela mídia, em que a mulher tem que ser aquele negócio esqueleto. Mas isso, meus irmãos, já vai colocando desde pequeno na cabeça das meninas. Os meninos também da mesma maneira. E isso é uma coisa muito perigosa. Isso vai trazendo algo que vai atrapalhando o nosso caminhar e o nosso relacionamento com Deus. E esse egoísmo reflete numa coisa que Deus aguarda e espera de nós, e hoje eu quero estar meditando com vocês na palavra, que é a falta de gratidão, porque nunca está bom. Vocês já repararam isso? Nós vamos entrando numa roda viva do dia a dia, que nunca está bom. Se eu tenho um determinado tênis, tem outro que é melhor, e esse que eu tenho não é bom. Se eu compro um aparelho de celular, uma coisa assim, esse não é bom, porque tem outro melhor. E isso são nas pequenas coisas, em tudo que nós estamos caminhando, e nós pegamos isso, que é bombardeado pelo mundo, e eu quero mostrar para vocês hoje na palavra o perigo disso, e trazemos o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos trazendo Deus ao nível nosso como seres humanos, e esquecemos de agradecer, esquecemos de ser gratos, esquecemos de tudo que Deus fez e faz e continua a fazer nas nossas vidas, porque sempre há dívida, nunca está bom. E esse culto ao corpo, o culto à personalidade, essa questão de eu ser astro, de eu ser o centro, isso aí Paulo fala, pega aí na palavra rapidinho, hoje é dia de estudo, em 2 Timóteo, capítulo 3, para que a gente possa ir alinhavando, entendendo aquilo que Deus tem. Esse egoísmo gera corações que não conseguem ser gratos. Hoje, os adolescentes, os jovens, até os velhos, não conseguem agradecer a nada. Parece que tudo e todos têm a obrigação de fazer para você, e você nunca precisa agradecer. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vemos que isso é o sinal dos últimos dias. Sabe, porém, isto:
nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Fala assim, tempos difíceis. Quero fazer um parêntese aqui. O Senhor Jesus também fala a respeito desses tempos difíceis. Isso precede, não é nem o período da tribulação e da grande tribulação e de algo pior que virá. E eu creio, meus irmãos, que nós já estamos nesses tempos difíceis. As coisas estão mudando de uma maneira assim muito rápida. Olha só o início do próximo versículo 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Olha que palavra! Eu quero só pegar aqui o seguinte, nesse versículo 2, na primeira parte, fala assim comigo, amantes de si mesmo. O narcisismo está assim, olha, para todo lado. Todo mundo virou astro. Todo mundo é estrela de quinta grandeza. Todo mundo é aquele astro principal em que o restante tudo circula ao seu redor. E quando descobre que as coisas não são assim, quando descobre que as coisas não caminham dessa maneira, e que você não é astro, e sim você está sendo iludido por tudo que te cerca, aí vem as decepções, os problemas, aí vem as opressões, aí vem problemas mil, que nós não conseguimos administrar, a questão da correção, a questão de alguém dizer para mim não. Eu fico pensando, o que será desses adolescentes, jovens, crianças, que estão vindo aí, que não conseguem, de maneira alguma, aceitar um não, uma contradição. A contradição faz parte do nosso caminhar. Amém, igreja? E muitas crianças estão sendo criadas dessa maneira, sendo formadas em que não pode contradizer. Não pode, isso vai trazer um trauma. Trauma traz? Se continuar sendo o centro, como se fosse sempre assim. Aí quando crescer, vai ter que trabalhar, vai ter que procurar um emprego. Aí vai ver que as coisas não são dessa maneira. Ele vai ver que tem um dia em que ele vai ter que trabalhar, mesmo querendo ou não querendo, porque o patrão está lá e está aguardando. E começam as contradições. E isso vai assim de todo lado. E eu quero fazer uma comparação. É interessante porque nós vemos na palavra, Paulo fala, nos ensina, que nós somos a Israel de Deus. Amém, meus irmãos? O povo escolhido, o Israel do Senhor. Assim como o povo no Antigo Testamento foi escolhido por Deus, para que desse povo viesse o Salvador, todo o plano de salvação para as nossas vidas. E esse povo foi um povo separado, santo. Paulo faz essa analogia de que nós somos o Israel de Deus, e realmente nós cremos nisso. Um povo santo e separado do Senhor. Amém? Em tudo, inclusive nós seguimos as mesmas pegadas do povo de Israel, e tem coisas que nós precisamos aprender para não errar como eles erraram e não sofrermos as consequências que eles sofreram. E é esse ponto que eu quero estar pegando com os irmãos. Acompanhem comigo. Vamos lá no Antigo Testamento. Eu quero pegar algumas passagens aqui para nós entendermos essa questão daquilo que Deus espera e aguarda de nós como igreja. Fala assim: ser grato faz parte do meu caminhar com o Senhor. Nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos ser gratos a Deus. E nós tratamos Deus como nós estamos aprendendo nas coisas naturais aí, de que Deus não faz mais nada do que a obrigação dele. Assim como nós tratamos as circunstâncias ao nosso redor.
as pessoas ao nosso redor. Nós tratamos como se todos estão fazendo, porque eu sou o centro, eu sou o astro, eu sou o principal, e quem está ao meu redor depende de mim, para que possam manter a sua órbita. E esquecemos que Deus os ama, Ele é quem é o centro, o astro, amém, meus irmãos? E Ele aguarda de nós o reconhecimento, a gratidão. Eu quero pegar com vocês, vamos pegar alguns versículos, no livro de Êxodo, para a gente entender essas coisas. Êxodo capítulo 15, hoje à tarde eu fiquei pegando essa questão da falta de gratidão. Falei, como que eu posso estar passando para a igreja, para a gente entender, para que possamos mastigar, e não somente mastigar, mas digerir, e usarmos isso para a nossa vida. A gratidão. Olha só que interessante, Êxodo capítulo 15, versículo 23. Acompanhe aí comigo. Achou? Na bênção? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E é por isso que o lugar é chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Vamos fazer uma pausa. O povo sai do Egito, debaixo da palavra e da promessa de Deus, de um sinal que Deus manda que fizesse, e depois fosse usado como memorial, chamado Páscoa, onde o anjo da morte fez o pechá, passou sobre aqueles que tinham a marca, o sangue, daquele animal que foi sacrificado ao Senhor. Saíram, começaram a caminhar pelo deserto, rumo àquilo que Deus tinha. De repente, quando olharam para trás, o exército de Faraó estava vindo. Eles não tinham para onde sair. Eles estavam no meio de uma escarpa. Nós vemos pedra de cá, pedra na direita, pedra na esquerda. Na frente o mar vermelho, atrás o exército do Faraó. O verdadeiro beco sem saída. No desespero o povo começa a clamar, a falar. Moisés consulta o Senhor e Deus diz uma coisa muito interessante. Diga ao povo que marche. A hora que ele chega em frente ao mar, Deus dá ordem para ele estender o bastão, a sua vara, o seu bordão. O mar abre de maneira sobrenatural, eles passam ali ao pé enxuto, atravessam, o exército de Faraó vem atrás. Ele pede novamente para que Moisés estenda o bordão. Ele estende pela segunda vez, na outra margem, o mar fecha. E o exército de Faraó é eliminado. Nós vemos aí a irmã de Moisés, Miriam, pegar o tamborim e fazer um cântico ao Senhor, um louvor, uma gratidão. Oh, louvado! Deus aguardava isso, amém, meus irmãos? Deus esperava isso. E todo o povo louvou, agradeceu. Miriam fez o seu cântico, ficou famoso, ficou escrito na Bíblia para toda a posteridade. O cântico de Miriam, o agradecimento, o louvor, a festa, a gratidão. Vamos continuar. Aí chegam a águas de Mara. E nós vemos aqui, as águas chegaram, caminharam. Parece dar a impressão assim, que a gente lê que caminharam mais 4, 5 meses. Quer ver quanto tempo eles caminharam? Volta um pouquinho no versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Pronto. Bastou 3 dias. Bastou 3 dias, para que eles começassem a murmurar. A falta de gratidão, a falta de reconhecimento, leva-nos à murmuração. Eu quero que você guarde isso na sua cabeça, igreja, nesse momento. Quantas vezes, e essa palavra é para mim também, quantas vezes nós nos pegamos murmurando para Deus, ao invés de agradecer. O Senhor, Ele nunca, guarda no seu coração. A palavra diz, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com as suas promessas. Ele nunca deixará os seus eleitos. Amém, meus irmãos?
Os seus escolhidos Ele jamais lançará fora. Quem é escolhido? O Senhor aí. Então nós precisamos lembrar disso. Em cada momento, em cada instante, em cada situação. Gente, o mar tinha acabado de abrir e fechar de maneira sobrenatural. Já esqueceram do cântico de Miriam, já esqueceram do louvor da gratidão, já esqueceram da festa. Moisés fala assim: tá bom, gente, muito bem, fizemos festa, mas nós temos que caminhar. Vamos caminhar? Vamos, todo mundo alegre, contente. Caminha 3 dias. Tem sede. Aí chegam no lugar que tem água, e a água era amarga. Olha só, vamos continuar, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali Deus deu-lhe estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Amém? Interessante que os estatutos, as leis de Deus, não foi só lá no Sinai. Aqui, já no começo da caminhada, ele já estava ensinando o povo. Ele estava ensinando o quê? A ser grato. Ele estava ensinando o quê? Que ele estava no controle. Fala assim: Deus está no controle da minha vida. É bonito a gente falar quando as coisas estão caminhando bem. É muito difícil a hora que as águas estão amargas. A hora que a coisa está tudo bonitinho, tudo florido, tudo em ordem, aí a gente consegue. De repente as águas ficam amargas. E olha só, eles murmuraram contra Moisés. Porque sempre eu tenho que pôr a culpa em alguém. Nunca a culpa é minha. Sempre eu tenho que achar alguém. E geralmente é quem está à frente, geralmente quem está conduzindo, geralmente quem está nos levando, que está sendo usado nas mãos do Senhor. E eles murmuraram contra Moisés. Bom, mas eu quero chegar aqui num ponto que é interessante. Olha só. Deus falou para Moisés. Moisés falou: Senhor, o povo está com sede. O que eu faço? Aí Deus usou a lógica dele, que a lógica de Deus, meus irmãos, fura todas as lógicas humanas. Falou assim: está vendo uma árvore? Ele falou: estou vendo um arbustozinho ali. Corta ele. Ele cortou. Joga na água. Que lógica tem isso, gente? Não existe lógica nenhuma. Mas a questão não é a lógica, a questão chama-se obediência. Amém, meus irmãos? Ele falou: não existe lógica para Deus, existe obediência para Deus. Pô, corta, joga lá, jogou. Ah, pronto, as águas ficaram boas, pronto. Mas interessante, que se você ler aqui, versículo 26, 27. Reclamaram porque as águas estavam amargas. Deus trouxe a solução. E você não vê ninguém agradecer. Ninguém. Quer dizer, as águas estavam amargas. Deus fez uma solução sobrenatural. Porém, ninguém agradeceu. Por quê? Porque nós muitas vezes entramos nessa jornada. E é isso que hoje eu quero trazer para todos nós. Todos nós, eu estou incluso nisso. Nós, muitas vezes, largamos. Eu imagino na cabeça daquele povo o seguinte: que muitas vezes é na nossa cabeça também. Deus é que nos tirou do Egito. Então, Ele não fez nada mais do que a obrigação em transformar essas águas em água boa. Porque afinal de contas, quem tirou de lá foi Ele. Quem nos colocou a andar nesse deserto foi Ele. Então quem tem que trazer a solução é Deus. Por um lado, sabemos que Ele é Deus do impossível. Amém, meus irmãos? Porém, Ele aguarda e espera a nossa gratidão. E olha só que interessante, versículo 27, olha, preste atenção, eles estavam em água de Mara, eu até já testemunhei aqui, já falei, eu tive a oportunidade de visitar Mara, nós saímos do Egito, de ônibus, estava indo a Eilat, que é em Israel, na estrada, o ônibus parou, e o guia falou assim: nós vamos parar aqui num pequeno oásis. Um oásis, né? Naquele meio, aquele desertão, de repente um pouquinho de árvore. Aqui é águas de Mara. Eu já desci todo animado. É que eu não tinha, mas eu já estava querendo pôr um patinho daqueles. Né? Tá, o pé de pato, óculos. Vou dar um mergulho nas águas de Mara. A hora que chega lá, um pequeno poço na areia. Eu fiquei decepcionado.
E a hora que eu olhei, gente, nós estamos acostumados com poço aqui. Quem já foi em fazenda, em sítio. Às vezes mais profundo, mas você pega, e era um poço, igualzinho a gente conhece. Aquela estrutura, a manivela, o balde, só que não era muito fundo. E a hora que você soltava o balde, não fazia assim, aquilo que a gente está acostumado. Tchugum! A hora que nós soltamos o balde, tum! 2 dedinhos d'água. E ali, as águas são amargas. Engraçado que até hoje, para vocês verem o poder de Deus, naquele oásis, já fizeram outros poços. Todos os poços que você faz ali, as águas são amargas, são ricas em magnésio. Além de ser amargo, quem já tomou leite de magnésia Philips? Dá um desarranjo intestinal. Mas as águas são boas. Gente, até hoje, e o guia ainda falou para nós, falou assim, olha, já foi feita pesquisa aqui, esse solo é rico em magnésio, e ninguém consegue entender que esse poço, esse aqui, a água é boa. Aí eu falei para o guia, não, eu sei o que é. Eu fui procurar o pedaço de pau, claro que já apodreceu, mas ele ficou um bom tempo ali. É o poder de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos, aquela pequena água, aquela montanha de gente que estava vindo com Moisés, eles tiveram que ficar ali, tomando água devagar, mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar hoje é a falta de gratidão, a falta do reconhecimento, a falta de reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Quantas vezes não veio um amargor sobre a sua vida, e Deus de repente transformou da água para o vinho, e nós esquecemos de agradecer. Nós viramos para Deus e tratamos Ele como se fosse um qualquer, não fez mais que a obrigação. Ainda reclamamos, ô Senhor, o Senhor demorou, hein? Sabe quanto tempo faz que eu estou aqui esperando essa água aqui? Fale comigo, falta de gratidão. Mas olha que interessante, vai comigo no versículo 27. Então, tem um então aí? Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam juntos às águas. Gente, o ônibus parou ali em Mara, daí entramos dentro do ônibus, eu não sei assim, mas foi pouquinho tempo, não deu 10 minutos, o ônibus parou de novo. Um outro oásis, aqui é Elim, e estão lá até hoje várias fontes de água. Eu não tive a oportunidade de contar, porque fiquei tão entusiasmado que até perdi a conta. Mas a palavra fala 12 fontes, 70 palmeiras, mesmo com a ingratidão do povo, mesmo sem o povo a agradecer, mesmo assim, Deus falou, olha, vocês passaram apertado para tomar essa água aqui que é pouquinho, né? Tá bom, anda aí, olha que andou só mais um pouco, 12 fontes. 12 fontes e 70 palmeiras. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, Deus começa a agir na nossa vida, na minha, na sua, na nossa. Ele arranca cada um de nós do pecado, amém, meus irmãos? Tira da escravidão do pecado. De repente, a primeira aguinha amarga, nós já murmuramos, já reclamamos do pastor, do líder, disso, daquilo, já começamos a jogar a culpa nesse, naquele, porque não falou direito, porque não ensinou de uma maneira, aí isso e aquilo, começamos já a jogar, porque temos que jogar a culpa em alguém, mas mesmo assim, Deus age e age no sobrenatural. Aquilo que era amargo no início da nossa caminhada, Deus transforma em coisa boa. Mas nós esquecemos de agradecer. Anda mais um pouco. 12 fontes de água. Isso tudo, meu irmão, é jesuicidência, não é coincidência. Quantos apóstolos? 12. A base de tudo, o começo de tudo, os apóstolos. Quantos discípulos Deus enviou? 70.
Aqui nós vemos a aplicação daquilo que Deus tem. Fala, olha, e você reconheça ou não reconheça, eu sou Deus na sua vida. Você reconheça ou não reconheça, eu vou agir, porque eu sou misericordioso, graças a Deus. Amém, meus irmãos? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos, mas facilitaria muito a nossa vida, e vocês vão ver aqui mais à frente, se nós realmente reconhecermos, abrimos o nosso lar. Obrigado, Senhor. Ele espera de nós isso. É tão nítido. Nós temos, por exemplo, o culto aqui, na sexta-feira de manhã, culto de oração. Intercessão e oração. É difícil trazer a igreja. É aberto para todos, viu? Mas a gente percebe aqueles que às vezes estão passando por algum problema, aí aparece sexta-feira de manhã. Quando aparece, a gente já fica, oxa, Senhor, a gente começa a orar. Deus, ajuda o irmãozinho, deve estar feia a coisa, para ele vir a sexta-feira de manhã aqui, nunca aparece, deve estar, vamos, ora, vamos orar. Ora, intercede, Deus responde, Deus faz. Agradece? Não. Vem novamente na oração, pelo menos para agradecer? Não. Por quê? Porque Deus já fez, Ele não fez mais que a obrigação. Afinal de contas, Ele que me tirou do pecado, Ele me tirou do mundo, agora Ele tem que dar jeito na minha vida. Misericórdia. Mesmo assim, Ele te envia para mais 12 fontes e 70 palmeiras. Meu irmão, continuar no caminho do Senhor é aplicar na íntegra o ditado popular que diz: sombra e água fresca. 70 palmeiras. Em Águas de Mara, qualquer dia nós vamos dar uma passeada por lá. É um oásis pequenininho. Aquele solão enorme, tinha só uma palmeirinha aqui, outra ali, você tinha que ficar meio procurando. Quando chegamos em Elim, gente, só faltou a rede. Que coisa maravilhosa, lugar maravilhoso, onde você olhava tinha água, né? Aquela vegetação verde, árvore. Você até esquecia que estava no meio do deserto, coisa mais linda do mundo. Deus age, porém, Ele espera e aguarda a nossa gratidão. Cutuca o seu irmão, aproveita, acorda ele e fala assim: Deus está esperando sua gratidão. Amém? Em nome de Jesus. Olha só que interessante. Bom, aí eu acho que eles aprenderam, pastor. Agora eles aprenderam. Vamos lá, capítulo 16. Vamos rapidinho comigo. Na bênção, vocês estão acordados? Partiram de Elim a toda a congregação dos filhos de Israel e veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram do Egito. 2 meses e 15 dias. 3 dias eles estavam em Mara. Murmuraram e reclamaram. Andaram mais um pouquinho no mesmo dia. 70 palmeiras. Ficaram acampados 2 meses ali. Meu irmão, acho que até eu queria ficar acampado mais tempo. 2 meses e 15 dias. Aí Deus fala para Moisés: chega, tá bom, vamos, tem mais coisa para frente, vamos continuar caminhando. Ah, tá bom, mas tem coisas para frente, vamos continuar. Caminha mais 2 meses, chegam ao deserto de Sim. Olha só, versículo 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Oh, glória! A gente pensa, deve ter aprendido a lição. Não, murmura de novo. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxesses a esse deserto para matar de fome a toda esta multidão. Meus irmãos, presta atenção. Eles saíram de lá abastecidos. Eu sei que vocês conhecem, vocês já leram o livro de Êxodo, capítulo 10. Depois da 10ª praga, depois de tudo aquilo que Deus fez, os egípcios ficaram tão desesperados, que quando eles saíram, Deus falou: olha, se preparem, peguem uns lençóis aí, lençóis king size. Pega de 4 em 4, porque a hora que vocês estiverem saindo, eles vão jogar coisas, eles vão jogar ouro, prata, eles vão jogar alimento, eles vão jogar gente. Era panetone balduco, era assim de tudo, sabe? Era aquele peito de peru, aquela coisa toda. Eles foram jogando. Bom, 2 meses, 2 meses e meio, acabou.
Já não tinha mais panetone. Cadê aquelas bolachas? Não tem mais. Cadê o clube social? Não tem nem o social, quanto mais o clube, acabou tudo, não tem mais nada. Começaram a reclamar, a murmurar. E murmuraram contra Moisés e Arão. Novamente, antes, e olha só gente, preste atenção, porque nós não podemos seguir essas pisadas. Tudo que a Bíblia tem é para nós hoje, para ensinar, amém meus irmãos? Por isso que Paulo fala, olha, seja grato ao Senhor em tudo. E muitas vezes nós seguimos o mesmo caminho, nós andamos, caminhamos, Deus te leva a 12 fontes, 70 palmeiras, faz você usufruir do melhor. A hora que você caminha mais um pouco, de repente já vem uma turbulência, uma coisa assim, você já começa a reclamar. Não precisa me falar, mas eu tenho certeza que já passou na sua mente algo semelhante a isso. Não passou, louvado seja Deus. Quando eu estava lá no mundão, as coisas não eram assim. Ou então você fala aquele besterol. Ai, parece que quanto mais eu rezo, mais diabo aparece. Misericórdia. Já pensou nisso, né? Você já, pelo menos, já passou por uma situação dessa. E o que aquele povo estava fazendo? Imagina Deus nessa situação. Poxa, eu estou fazendo tudo para esse povo. Estou fazendo de tudo. E eles estão só reclamando, murmurando. E eu não ouvi até agora uma palavra de gratidão pelo que eu fiz. Eles eram escravos, agora são livres. Você estava escravo do diabo, você era escravo do pecado, você é escravo do mundo. Agora o Senhor te libertou. E ainda por cima, é enganado. Vem aquele espírito de engano na nossa mente. O inimigo, ele é mestre para fazer isso. Ele joga seta na nossa mente. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos de coisa do passado que nem era verdade. Presta atenção, olha os detalhes da palavra. Presta atenção nos detalhes da palavra. Olha o versículo 3. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra. Olha só. Misericórdia. Continuando. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão até fartar. Presta atenção, eu amo os detalhes da palavra. O pessoal até brinca comigo, né? Já virou, eu amo os detalhes da palavra. Olha só que interessante. Quando nós estávamos no Egito, nós sentávamos junto à panela de carne. Realmente, junto. Quem comia carne eram os egípcios. Escravo não comia carne. Isso é histórico, gente. Você pode entrar lá e estudar a história. Vocês acham que escravo fica comendo picanha todo dia? Haja vista aqui no Brasil. É claro que ficou um negócio bom. Mas você já viu a tal da feijoada? De onde que veio a feijoada? Os escravos. Eles pegavam o quê? O pé do porco, o rabo do porco, a orelha do porco. Uma vez uma pessoa de fora do Brasil veio falar aqui, eu quero comer uma coisa aqui, um prato típico do Brasil. Vou levar você para comer feijoada. Me explica o que é feijoada. Aí você vai explicar. É feijão preto. O que é feijão? Aí começa aí, né? Aí você mostra um feijão cozido na panela. Mas não é esse aqui não, é um preto, feijão preto. Sei, é preto, é preto. Sei. E o que mais tem mais? Aí você começa a falar. Tem rabo de porco, pé de porco, orelha de porco, focinho de porco. Pele de porco. Ele fala, o quê? Isso é bom. Segredo. Se alguém que nunca comeu, não fale que jeito que é. Manda comer, depois você explica o que tem lá. Que é gostoso, é gostoso. Mas o que acontece, gente? Eles começaram a murmurar. Eles comiam pão, mas sentavam junto. Ou seja, come pão e sente o cheiro da picanha. Come pão e sente o cheiro da costela assada. Come pão e sente... olha só o espírito de engano. Olha só, antes estivéssemos no Egito, em que nós sentávamos próximo à panela. Próximo à panela de carne. Não é junto com a panela. Muito menos dentro da panela. Às vezes estava dentro da panela. E comíamos pão até fartar. Bom, continuando rapidinho, só para você ver, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher diariamente a porção de cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não.
Amém, meus irmãos? Fala assim, para que prove se anda na minha lei ou não. Meus irmãos, algumas adversidades que acontecem na minha vida, na sua vida, não pensa que comigo não acontece? Acontece. Deus permite para nos provar. Como que você é aprovado? Sendo provado. É simples. Deus quer fazer com que a gente venha crescer. Um aluno na escola, como que você passa para a próxima série? Você tem que fazer a prova. Bom, hoje em dia não precisa fazer nada, vai passando. Numa autoescola, como é que prova? Né? É rampa, é baliza, é não sei o que, é isso, reprovei, faz de novo. Então, eu quero que vocês entendam, Deus está falando, olha, acabou, é só para provar, eu quero ver. O que Deus estava provando? Ele estava esperando o que do povo? Gratidão. Amém, meus irmãos? Deus espera de nós a gratidão. Deus tem feito na sua vida ou não? Então, meu irmão, nas pequenas dificuldades que aparecerem na frente, Deus aguarda e espera que você olhe para trás e agradeça o que Ele já fez. Você não precisa agradecer pelo problema que você está passando. Também não é assim. Ô Senhor, quero agradecer. Deus, eu te agradeço. A palavra fala que tem que agradecer. A minha sogra faz um mês, está na minha casa, quero te agradecer, Senhor. Não, lembra os tempos de Vitória, que ela estava longe, né, tal. Nós precisamos entender esse princípio. Olha só, continuando rapidinho, versículo 5. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que eu, o Senhor, vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Moisés falando, quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão até fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmureis contra Ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Amém, meus irmãos? Presta atenção, meu irmão. O que Deus espera de nós como igreja é gratidão. Fala assim comigo, Deus espera gratidão. Mesmo que eu esteja passando por algum momento difícil, eu vou lembrar do que Deus já fez na minha vida e vou agradecer a Deus. E entendendo que se Ele me ajudou lá atrás, Ele vai ajudar agora. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, o mesmo Deus que me ajudou lá atrás, vai me ajudar nos problemas que estou passando hoje. Entenda isso, meu irmão. É isso que Ele aguarda, é isso que Ele espera. Foi isso que Ele falou para Moisés. Moisés falando para o Senhor, o que está acontecendo? Agora acabou tudo o pão, o que nós fazemos? Eu estou só testando, estou só provando, estou só aguardando. E olha, preste atenção nesse detalhe. Aquilo que Moisés falou para o povo, e eu falo para você, igreja, pare de murmurar contra líder, contra pastor, contra isso, contra aquilo. Preste atenção nessa palavra. Moisés começou agora a esclarecer para o povo. Olha, vocês não adiantam murmurar contra nós, falando com ele, a respeito dele e de Arão. Porque quando vocês murmuram contra nós, vocês estão murmurando contra Deus. Fala assim comigo, toda autoridade foi instituída por Deus. Meus irmãos, é uma realidade. Eu quero que você entenda esse princípio de Deus. Ao invés de murmurar, agradeça a Deus. Ao invés de murmurar, reclamar, falar que o pastor não fez, é coisa muito normal isso. Ai, porque o pastor devia ter ensinado isso. Ai, porque o pastor tinha feito aquilo. Ai, porque o pastor tinha me ensinado dessa maneira. Ai, por que ele não me falou isso? Ai, por que ele permitiu acontecer isso? Meu irmão, nós não permitimos nada. Nós estamos aqui para te ensinar, para exortar, para fazer com que você entenda a palavra de Deus. E quando você murmura e reclama de pastor, de obreiro, de líder, de coisa, isso e aquilo, não é contra eles que você está reclamando, é contra. E o Senhor estava aguardando que o povo agradecesse.
Então olha só, já passou 3 dias, reclamaram, Deus fez, Deus agiu, deu o melhor da água, porque primeiro acabar foi a água. Aí caminharam mais 2 meses e meio, acabou o pão, Deus deu pão. E lá no Egito eles estavam só próximo da panela. Depois você lê mais para frente aqui. Deus mandou maná e mandou também codornizes. Vocês querem carne? Estão mandando carne. É claro, eu não vou nem falar aqui, mas vocês conhecem a história. Como sempre, lá na frente reclamaram. Ai, não aguento mais codorna. Ai, podia Deus mandar outra coisa. Meu filho, codorna veio voando e caiu lá. O dia que vaca voar, talvez Deus mandasse uma vaca voando. Mesmo que Deus mandasse, uma codorna cair na sua cabeça é uma coisa, uma vaca cair na sua cabeça. Mas nós temos aquela questão de reclamar e de murmurar. Ai, eu não tenho carne. Ai, agora não tenho nada. Depois reclamaram também no maná. O maná era como semente de coentro. O maná era algo que eles nunca tinham visto e depois não viram mais. Durante os 40 anos que eles caminharam no deserto, eles receberam o sustento de Deus. Amém, meus irmãos? E assim mesmo você não vê nenhuma posição de agradecimento. Fala assim, preciso agradecer a Deus. Ah, mas depois dessa do maná, depois dessas codornas, aí, pastor, acho que eles aprenderam. Ah, aprenderam. Capítulo 17, um pouquinho mais na frente. Olha só que interessante. Eles estavam caminhando no deserto. Capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo para um lugar segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo contra Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que não tentais o Senhor? Versículo 3. Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Coitado Moisés, eu sei o que é isso, Moisés, eu sei. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eu estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença do ancião de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Massá em hebraico quer dizer teste, Meribá quer dizer contenda. Meus irmãos, se não tem fonte, se tem fonte e é amarga, Deus transforma em boa. Se tem fonte boa, Deus multiplica. Amém? Faz virar 12. Se não tem fonte, não tem nada, para Deus basta uma pedra. E pronto. Massá e Meribá. Até hoje está lá. Um pouco antes de você chegar ao Monte Sinai. Hoje, inclusive, nesse local, tem um mosteiro lá. Próximo. E é algo assim fenomenal. Você está andando naquele deserto. Você olha aquele mosteiro. Fala assim, como é que esses monges vivem aqui? Porque o que o homem precisa mais é água. Aí você vê, você caminha mais um pouco, tem lá um monte de rocha e saindo água. E a coisa mais interessante e bonita de você ver, está ali a água, nasce, escorre na pedra, daqui a pouco cai aqui, a areia absorve. Quem bebeu, bebeu, quem não bebeu, não que a água para de correr. Mas não cria, criou um riozinho, um córregozinho e foi lá para frente. Nasce aqui e morre ali. É somente
para matar a sede do povo. Eu quero dizer para vocês, depois você lê em casa o restante do capítulo 17. Quer dizer, reclamaram, murmuraram novamente. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão. De novo, vai me fazer matar de sede. Porque o que o senhor tem contra mim? Porque Deus não tem nada comigo. Porque o pastor, porque o líder, porque o obreiro, porque fica me exigindo de mim. Porque fica ligando lá em casa, porque eu não fui no culto. Porque fica exigindo que eu participe. Porque isso, porque aquilo. Meu filho, agradeça a Deus, porque tem gente que preocupa com você. Agradeça a Deus, porque tem gente que, mesmo que bata na rocha, faz sair água para você. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus pelo local onde você está. Agradeça a Deus, porque Deus tem feito maravilhas na sua vida, no seu caminhar. Amém, meus irmãos? E se você for ver, não houve uma palavra de agradecimento. Lá na frente, Paulo tem uma revelação de Deus. Vai comigo rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 10. Tudo isso que veio acontecendo com esse povo, tudo isso tipifica Jesus. O maná que caiu do céu, tipifica Jesus. Amém, meus irmãos? A água viva que nascia tipifica Jesus. A rocha, e não foi uma rocha só, foi em Refidim, foi também ali em Cádiz, foi em Beer. 3 vezes o sobrenatural de Deus fez sair água da rocha, em local que era humanamente impossível. Capítulo 10, versículo 1 de 1 Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Fala assim: todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Refidim, Cádiz, Beer. Pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes saiu água de maneira sobrenatural para atender a sede do povo. O povo teve sede? Teve. Morreram de sede? O povo teve fome? Teve. Morreram de fome? Não. Deus proveu tudo o que era necessário, e foi além, que nós chamamos de prosperidade. Prosperidade não é você ter o carro último tipo, isso e aquilo, pode até ser. Prosperidade é quando Deus, Ele fornece para você, além das suas necessidades básicas. Eu tenho certeza que todos aqui são prósperos no Senhor. Amém, meus irmãos? Pastor, depois dessa da água, depois dessa, eu tenho certeza que daí eles aprenderam a lição. Eu tenho certeza, não é possível. Êxodo capítulo 32, rapidinho. Vamos mais um pouquinho para frente. Deus passou um monte de leis para eles, tudo aquilo que eles precisavam aprender. Era lá que fechou aqui. Êxodo capítulo 32. Amém? Preste atenção aqui. Porque nós não podemos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Nós não podemos fazer tudo aquilo que eles fizeram. E muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, murmuramos dos outros, murmuramos dos líderes, murmuramos dos pastores, de quem está à frente, reclamamos de tudo isso. E Deus assim mesmo, pela sua infinita misericórdia, age nas nossas vidas e nós esquecemos de agradecer. Agora capítulo 32. Passa agora um bom tempo. Passa aqui um período longo. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhes disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu com ele. Disse-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos nossos filhos, das vossas filhas, e trazemos. E aqui, depois você lê em casa,
Ele pegou, fundiu tudo aquilo com um buril, pegou, fez um bezerro de ouro e falou para o povo: eis aqui o seu Deus. Nós vemos novamente outra murmuração, mais uma murmuração, mas agora a coisa começou a ficar preta, porque tocou num ponto. Por enquanto eles estavam murmurando, murmuraram dos líderes, murmuraram de Arão, murmuraram de Moisés, reclamaram, não foram gratos. Agora Moisés demora no Monte Sinai, demora para descer, e eles ali impacientes, fala assim: a impaciência deve ser tratada. Quantas vezes nós, por impaciência, fazemos aquilo que é contra o que Deus tem? Porque nós não podemos esperar o tempo de Deus, nós não podemos esperar a resposta de Deus, nós não podemos esperar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pronto, murmuraram de novo, chegaram para Moisés e falaram assim: para Arão, falaram assim: Moisés, nem sei o que aconteceu, faz já 39 dias que ele está lá em cima, deve ter morrido, não é possível, ninguém fica esse tempo todo. Ou então, ele subiu por esse lado, desceu para o outro e foi embora. Ele deve estar lá na praia. Faz para nós um outro Deus. Meus irmãos, Deus abomina a idolatria. Fala assim: Deus não dá glória dele para ninguém. Ninguém, meu irmão, ninguém. Olha, enquanto eles murmuraram e não reclamaram, eles estavam murmurando, mas não estavam reclamando, murmurando, porém, não davam ali ao Senhor a glória devida, a gratidão, o reconhecimento, mas não tinham ainda ido buscar em ídolos, em outras coisas. A coisa estava caminhando, mas a partir daqui, Deus muda. Deus vira para Moisés e fala assim: eu vou acabar com esse povo, vou exterminar esse povo. Aí Moisés clama: Senhor, tem misericórdia. Eu imagino a cena: poxa, deu um trabalhão para trazer até aqui. Senhor, você não sabe quantas visitas eu fui na casa dele, dar curso de batismo, aguentar aquela cara, aquelas perguntas, aqueles negócios todos. Eu sei que eles fizeram errado. Eu sei, Senhor, que em vez de esperar no Senhor, eles foram atrás de outras coisas. Senhor, eu sei que em vez de esperar no Senhor, eles foram buscar o zen. Eu sei, Senhor, que em vez de esperar no Senhor, eles foram atrás de coisas que o homem coloca, achando que vai resolver o problema. Mas tem misericórdia, Senhor. Vai comigo rapidinho. Versículo 32 e 33. E nem assim o povo agradeceu. Olha a oração de Moisés: agora peço-te, perdoa os seus pecados, ou se não, risca-me do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Amém, meus irmãos? Fala assim: Deus é justo. Amém, meus irmãos? Nós não podemos confundir a glória de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor, o que Ele fez para nós até hoje e vai continuar a fazer, com Ele não vai dar a mínima se eu procurar outra coisa. Meus irmãos, tomem cuidado. Sabe o que é? Lá em casa os meninos estão muito ruins. Está muito difícil. Sabe o que é? Eu vou procurar florais. Idolatria. Deus abomina. Sabe o que é? Lá está difícil, eu sei, eu confio no Senhor e tal, mas está demorando muito para responder. Sabe o que é? Eu vou atrás de cristais. Idolatria. Deus abomina. Sabe o que é? Deus está demorando muito para responder. Eu não confio mais. Eu vou atrás de uma energia. Mete o dedo na tomada. Idolatria. Deus abomina. E aí vem aquele povo falando assim: sabe o que é? Não, nós estamos no tempo da graça. Deus foi muito bem claro: aqueles que pecarem contra mim, ou seja, pecou, não se arrependeu, faz e sabe que está errado, e está mantendo, eu riscarei. Moisés, eu risco. Pastor, não existe isso. Vai comigo, livro do Apocalipse, rapidinho.
para você entender que Deus é Deus. Lá na frente, nós precisamos entender. Fala assim: Deus espera que eu agradeça, reconheça. Amém, meus irmãos? Um coração quebrantado na presença do Senhor é a melhor coisa. É o reconhecimento de que Ele é Deus e eu dependo dEle. É agradecer por tudo que Ele tem feito. É reconhecer mesmo nas dificuldades que eu estou passando agora, eu sei que o que Ele já fez e vai continuar a fazer. Amém? Vai comigo rapidinho, Apocalipse capítulo 3. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Amém? Está vendo de novo a questão de riscar? Está vendo de novo? Aquele que vencer, aquele que tiver vestiduras brancas. O que é ter vestiduras brancas, meu irmão? Ter vestiduras brancas é ter a misericórdia do Senhor. É eu reconhecer, pedir perdão ao Senhor dos meus erros. Aí eu sou vestido com vestiduras brancas. E o povo, mesmo assim, lá atrás, voltando ao bezerro de ouro, foram atrás de outras coisas. E a partir daqui, o negócio mudou de figura. A partir desse ponto, não houve gratidão, mas assim mesmo a misericórdia do Senhor estava grande. Acusaram esse, acusaram aquele, é Moisés, é Arão, é isso, é aquilo, mas Deus ainda foi agindo de misericórdia, aguardando e esperando a gratidão, o reconhecimento. Por isso que Paulo fala, e nós precisamos sempre ser gratos a Deus. E a partir daqui Deus falou o seguinte, falou assim: olha, a partir desse momento, Deus estava caminhando junto com o povo. Ele falou assim: a partir desse momento eu não caminharei junto, mandarei um anjo na frente. Eu só estarei a hora que fizerem a oferta de gratidão. Aí vocês vão ver a fumaça, o Shekinah, a glória do Senhor. Aí eu estarei, mas eu vou só supervisionar. Por quê? Porque esse povo foi mau aos meus corações. Idolatria, falta de reconhecimento, e atrás de outras coisas que não é do Senhor. Ai, porque é moda. Ai, porque me falaram. Ai, meu irmão, esse povo aqui começaram: ai, faz para nós, Arão, um bezerro de ouro, porque Deus está demorando. Não sei, Moisés subiu e não vem com nada mais. Quantas vezes não vamos atrás de outras coisas e esquecemos o nosso Deus? Eu quero dizer para você, meu irmão, existe medicina, existe médico, existe enfermeiros, existe remédios, existe tudo isso. Mas também existe um monte de pataquada aí. E muitas vezes nós acreditamos na sentença de um médico. Eu sei que ele foi formado, estudou isso e aquilo, mas não acreditamos na palavra de Deus sobre a nossa vida. Muita gente vai e acredita numa sentença, mesmo o médico, olha ali, ele pega e já declara uma coisa para você, mesmo sem fazer exame, sem nada. Vira lá, você vai reclamar de alguma coisa, ai, câncer. Tenho visto muito isso. E a pessoa já fica toda acabada. Mas espera lá, meu filho, não fez exame ainda, vamos atrás, vamos procurar outro médico, vamos ver se é isso mesmo, vamos orar, vamos pedir para o Senhor. Aí vai ver, não, aquela sentença era furada. Mas aqueles que acreditam serão induzidos. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, depois da idolatria, aí eles aprenderam. Será? Tem muita coisa, mas vamos comigo, livro de Números, rapidinho. Só para a gente ver mais esse ponto que é muito importante para nós. Números, capítulo 11. Fala assim: Deus espera a nossa gratidão. Amém? Olha só que interessante. Agora passa mais um tempo enorme. Eles continuam caminhando debaixo da sentença de Deus. Capítulo 11 do livro de Números. Ora, o povo queixou-se da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Meu irmão, aqui pularam o corguinho de ré. No começo, eles murmuraram contra Deus, mas reclamando e murmurando com os líderes que estavam na frente, Moisés e Arão.
Também até aquela parte da idolatria do bezerro de ouro. Eles estavam murmurando contra. Porém, a hora que chegou nesse ponto, preste bem atenção. Eles foram direto no ouvido de Deus. E reclamaram e murmuraram da sorte. A hora que uma pessoa cristã, que já usufruiu do sobrenatural de Deus, e chega para Deus, e reclama da sua sorte, do que está acontecendo, e fala que Deus é culpado. Meu filho, aí a coisa, vamos continuar? Ora, o povo queixou-se da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo a extremidade do acampamento. Fogo de Deus. Eles começaram agora, já está caminhando mais tempo, aí começaram, em nome de Jesus, que nunca saia dos seus lábios, nunca saia da sua boca, uma reclamação. Pode murmurar, pode falar do pastor, pode falar do líder, pode falar, meu irmão. Mas a hora que isso desagrada o coração do Senhor. Por quê? Porque quando você reclama daquele que está fazendo a obra, mesmo sendo imperfeito, como Moisés foi, mas quando você reclama direto para Deus, e culpa Deus de algo que aconteceu com você, meu filho, aí vem o fogo consumidor. Existe dois tipos de fogo de Deus. Existe um fogo, que é um fogo purificador. Amém, meus irmãos? Deus manda o fogo purificador para nos purificar, para que a gente venha a ser purificado. E ele também tem o fogo consumidor. Meu filho, a hora que esse povo reclamou direto para Deus da situação que eles estavam passando, não aguento mais esse deserto, ai, não aguento mais essa tenda, ai, eu não estou aguentando mais esse maná, ai, não aguento mais. Se você voltar um pouquinho aqui, eles estavam reclamando do maná, sendo que Deus, cada dia, está na palavra, cada dia que ele escolhia um maná, cada dia tinha um sabor diferente. Sabia disso? É igual miojo. É o mesmo macarrãozinho, mas você muda aquele pacotinho e joga lá galinha, carne assada, não sei o que. Deus mudava o sabor. Isso aqui, para não deixar o povo enjoar, gente. Cada vez tinha um gosto, um sabor diferente. Um dia tinha gosto de bolo de mel, outro dia tinha gosto de pão de centeio, outro dia tinha gosto de pão de queijo recheado com bacon. E assim vai. E assim mesmo o povo começou a reclamar. Mas agora não reclamaram mais com Moisés. Agora não estavam reclamando mais da liderança. Agora eles foram direto para Deus. E quando a igreja murmura, quando alguém que é do Senhor, que já experimentou o sobrenatural, assim como vocês, e murmura e reclama, aconteceu isso porque Deus quis. Meu filho, marra as calças. Olha só, fogo consumidor. E essa palavra em hebraico chama taberá. Taberá em hebraico não é Itaberá. Itaberá é uma cidade lá perto de Itapeva. É taberá. Taberá em hebraico quer dizer fogo que queima e arde. E o fogo de Deus começou a queimar primeiro as tendas e quem estava ao redor. E foi um tremendo incêndio, queimando tudo, matando gente. E novamente Moisés intercede. Vamos rapidinho aqui, versículo 2. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Amém, meus irmãos? Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. Mas a questão do fogo, meu irmão, é uma consequência. Consequência de quê? De duas coisas que hoje nós vamos aprender aqui. Amém, igreja? 2 pontos. Olha só, versículo 4. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Primeira coisa que fez acender o taberá de Deus. Primeira coisa que acende, e que nós muitas vezes somos iludidos e nós colocamos a culpa em Deus de coisas que Deus não tem nada a ver. Versículo 4. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará a comer carne? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça.
e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Meu irmão, fala assim, populacho. Tome cuidado com o populacho. Outros povos que estavam no meio deles, povo que não é de Deus, no meio do povo de Deus. O quê? Você está lá recebendo esse tipo de alimento? Para com isso. Você não lembra que tinha coisa muito melhor? O quê? Você está lá perdendo seu tempo? Para com isso. Cuidado com o populacho. Quando eles saíram do Egito, eu não vou entrar agora em detalhe para não estender. Quando eles saíram do Egito, depois da última praga, não era só o povo de Israel que era escravo no Egito. Amém, meus irmãos? O poder de Deus, o sobrenatural de Deus foi sobre o povo do Egito. Mas, obviamente, a hora que eles saíram, não tinham os egípcios no portão conferindo. Fala o seu nome, José. Ah, beleza. Seu, Moisés, bom, passa. E você, Manassés, na bênção. E você, Manassés Júnior, tá, vai embora, meu filho. E você, eu sou Pedro. Você não. No meio daquele povo, foram outros escravos que aproveitaram a deixa. E esse povo fez com que o povo de Deus, além de não agradecer, começasse a murmurar do alimento que está recebendo. Preste bem atenção, meu irmão. Se tem pessoas que falam no seu ouvido a respeito do alimento que você tem recebido, que é o alimento de Deus, se tem pessoas que vão se levar a estar questionando aquilo que Deus tem feito na sua vida, tem te alimentado de maneira sobrenatural, toma cuidado, porque pode acender o taberá de Deus. Toma cuidado. E esse é um dos pontos. Eu estou dizendo o seguinte, meu irmão, não é que você tem que receber tudo que te dão, sem questionar pelo Espírito, amém? Vamos agir sim de maneira consciente, porém, vê se tem algum conceito, se o que estão falando realmente tem base bíblica. Se não, meu filho, chuta que é laço, porque pode acender o taberá de Deus, o fogo consumidor. Continuando. Essa é a primeira parte do povo. A segunda parte, versículo 6, agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. E o maná era como semente de coentro, e a sua aparência como bidélio. Bidélio é uma cor muito linda, bonita. E o povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinhos moía, num pilão pisava, cozia-os em panela, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como bolos amassados com azeite. Se você for em Êxodo 16, era como o sabor de mel. Se você for em outras palavras, tinha outros sabores. Então o que eles fizeram? Duas coisas, deram ouvidos àquele populacho. Segunda coisa, desdenharam a palavra de Deus, o alimento que Deus tinha dado para eles. Amém, meus irmãos? Não descarte a palavra de Deus. Não descarte aquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes o alimento que Deus tem para nós é um alimento que nós não gostamos naquele momento, mas é o que eu preciso. E o principal, que é o outro ponto, que segura o taberá de Deus. Fala comigo, sempre agradecer a Deus. Há motivos para agradecer ou não? Fica em pé. Em nome de Jesus. Porque nós vamos tomar posse desta palavra. A cada momento, a cada instante, Deus aguarda. Deus espera que venhamos agradecer Ele pela palavra, pelo alimento. Deus espera que venhamos agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Quando você murmura e reclama, lembre de uma coisa. Quando murmura e reclama a respeito da liderança, a respeito daqueles que estão à frente, lembre-se que quem vai acertar as contas com Deus é quem está na liderança. Descansa no Senhor, faça a sua parte. Tome cuidado com os populachos no meio do povo.
aqueles que acabaram sendo induzidos juntos, que nos levam a questionar o poder de Deus e a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito.